Oi, bom dia, tudo bom? Eu sou a Ana. Hoje a gente está no dia de leitura número 129 e eu vou ler para você que tá aí. Segunda Crônicas 25, 26 e 27. Então pega seu cafezinho, a sua biblinha ou vai ouvindo. Hum, ai, gente, café é bom demais, né? Então vamos lá, vamos se organizar. Vamos começar com Segunda Crônicas 25. O título é Amazias vence os Edomitas. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos que feriram o rei seu pai. Porém, não matou a seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e os pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo Judá e Benjamim. E os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: Mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar. Pelo que se acendeu a sua ira contra Judá e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu seu povo e foi-se ao vale do Sal e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém, os homens das tropas que Amazia despedira para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. Agora, o título: Deus castiga Amazias por causa da idolatria. Hum, Idolatria é fogo, né? E sucedeu que depois de Amazias veio da matança dos edomeus, filho dos edomeus, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: Por que buscaste deuses do povo, que a seu povo não livraram da tua mão? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu: Puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque te feriram? Feririam? Então o profeta parou e disse: Bem, vejo eu que já o Senhor deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos a meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: Vem, vejamo-nos cara a cara.
Porém, Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha, meu filho, por mulher. Porém, os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomeus, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fique em tua casa, porque te meterias no mal para caíres tu e Judá contigo? Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus para entregá-los na mão dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomeus. E Jeoás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, se viram cara a cara em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para as suas tendas. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém. E derribou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se acharam na casa de Deus com Obed-edom e os tesouros da casa do rei e os reféns e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Neném? Hum. Quanto ao mais do sucesso de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laquis. Mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá. Agora, eu tô mastigando algum pelo do meu gato. Peraí. Capítulo 26. E o título é Uzias reina e prospera. Então, todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o muro de Jabné e o muro de Asdod e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e os ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maacéias, oficial, debaixo da mão de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias
para todo o exército, escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Agora, mais um título: Uzias é atacado de lepra. Vamos lá. Tá prestando atenção? Tá desfocando? Não desfoca. Prendido, hein? Prende aí na sua casa. Vamos lá. Uzias é atacado de lepra. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Daí do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos sucessos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, o último capítulo deste vídeo, capítulo 27, estamos em 2 Crônicas. O título é Jotão reina bem e vence os amonitas. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E ainda o povo se corrompia. Este edificou a porta alta da casa do Senhor e também edificou muito sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá e edificou nos bosques castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon também o segundo e o terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. O resto, pois, do sucesso de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. E ficamos por aqui. Deixa um comentário para a gente conversar. Curte o vídeo para ajudar a mandar para quem Deus quiser. Compartilha, se inscreve no canal se você não for inscrito. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.